people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Del Pai falando diretamente da Grande Londres, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Príncipe William se pronunciou sobre o conflito em Gaza. Eu postei essa informação ontem mesmo lá no Instagram Grande Londres. Se você não me segue, me siga lá no Instagram Grande Londres, porque quando acontece alguma coisa assim, né, super, geralmente eu realmente posto lá no Instagram e lá é mais rápido. E por que que essa notícia foi assim, uau, Príncipe William, hablou? É porque assim, a monarquia, o rei Charles, vamos dizer assim, tá? Ele é o chefe de estado, mas ele não tem poder político real. O poder político é exercido pelo parlamento, que é formado por representantes eleitos pelo povo, e pelo governo, que é liderado pelo primeiro-ministro. Quem é realmente que tem o poder? Então, tanto o rei como todos os outros membros da família real têm um papel simbólico e cerimonial. Eles representam o país em eventos oficiais, diplomáticos e sociais. E that's it, não se espera mais nada deles. O normal é eles se manterem neutros e imparciais em relação a assuntos políticos. Mas parece que as coisas estão mudando, porque o príncipe William falou sobre o conflito de Gaza, meteu o dedo na ferida e, obviamente, ele não falou assim, pá, do nada. Com certeza teve lá o seu acordo com o primeiro-ministro sabia que ele ia falar sobre e deu o aval, ok, pode falar. Bom, então vamos começar pelo começo, ok? Ontem, dia 20 de fevereiro, o príncipe William fez uma declaração oficial sobre o que está acontecendo em Gaza desde 7 de outubro, no Twitter, o X, né? Então vamos lá, vamos ler a declaração dele. Permaneço profundamente preocupado com o terrível custo humano do conflito no Oriente Médio desde o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro. Muitos já foram mortos. Assim como muitos outros, desejo ver o fim dos combates o mais rápido possível. Há uma necessidade desesperada de apoio humanitário ampliado para Gaza. É crucial que a ajuda chegue e que os reféns sejam libertados. Às vezes, é somente quando confrontados com a escala pura do sofrimento humano que a importância de uma paz permanente se torna evidente. Mesmo na hora mais sombria, não devemos sucumbir ao conselho do desespero. Continuo a apegar-me à esperança de que um futuro mais brilhante possa ser encontrado e me recuso a desistir disso. E em seguida veio, né, a informação que ele estaria ali visitando a sede da Cruz Vermelha Britânica no centro de Londres. Ali ele teve a oportunidade de falar com pessoas que estiveram em Gaza e contando a realidade, o que viram, e inclusive falar por videochamada com pessoas da Crescente Vermelho, da Cruz Vermelha, que estão ali em Gaza. Ele teve a oportunidade de ser informado como que estão sendo as operações, quais as dificuldades, qual que é a tristeza da falta de medicamento, de suporte, de hospitais, de água. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, abrindo parênteses aqui, antes de voltar aqui com o canal, porque eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa para ocupar minha cabeça, né? Eu voltei aqui pro canal. Antes disso, eu tava fazendo um apoio, traduzindo alguns vídeos em inglês da situação lá em Gaza. E, gente, eu me sinto assim um fracasso, assim, um fracasso, porque eu não consegui, eu tive que parar de fazer esses vídeos, eu tive que dar um tempo pelo menos, porque é muito, é além do que a gente possa imaginar se a gente vai atrás realmente dessas imagens do que está acontecendo ali em Gaza. E assistir essas imagens de crianças, mulheres sendo tiradas dos escombros, crianças às vezes sendo operadas sem anestesia para ter um membro amputado, pessoas degladiando por um pouco de farinha, porque as pessoas estão literalmente ali morrendo de fome e de doenças simples, assim, por falta de saneamento, porque eles não têm
acesso à água limpa. Então as crianças estão morrendo de doenças simples, simplesmente por falta de nutrição, porque qualquer doença ali é, né, maximizada por falta de saneamento básico e elas estão morrendo por conta disso. Mas o que me fez parar de, assim, eu falei, gente, não dá pra mim, não dá, eu tenho que dar um tempo. É o caso da Hind. Eu vou falar pra vocês mais pra frente do caso da Hind, porque tem a Cruz Vermelha, a Cruz Crescente envolvida nisso. Então vamos voltar lá ao caso do, né, o que o Príncipe William falou pra gente entender aqui e dar seguimento ao vídeo. Então o Príncipe William indo, né, ali na Cruz Vermelha, ele pôde ser informado sobre as operações atuais e as dificuldades que as equipes de resgate estão sofrendo. E depois de alguns momentos, né, que o Príncipe William ouviu a explicação e onde a Cruz Vermelha está no mundo hoje, o Príncipe William disse: o trabalho que vocês fazem é incrível, vocês passam de uma crise para a próxima. E aí uma das pessoas que estavam lá presentes, né, falou para o Príncipe William assim, nós estamos realmente apreciando o interesse que você está mostrando em tudo isso. Você deve ter ouvido descrições de como a situação está catastrófica, e isso certamente corresponde à nossa análise. E está piorando há algum tempo e tem um potencial de piorar ainda mais exponencialmente, para ser honesto. Então, a esperança que vai melhorar essa situação, que está terrível, assim, terrível. Se eles mesmos, né, estão falando, tipo, olha, não vejo luz no fim do túnel. Ele até continua, né? Todos ouvimos os números, mas o senso de choque se desgastou. Quer dizer, é exatamente isso. É todo dia vendo, assim, barbaridades, né? Tipo, massacres. E aí acaba acostumando. Você acaba vendo. Ai, de novo. Não, mas isso não era ontem, não. Isso é outro. Nossa. E aí ele continua, né? Temos dificuldades em expressar e comunicar o quão preocupante é a situação. 30 mil mortes se aproximando, números oficiais, tá? Porque fora isso, provavelmente, né, pessoas desaparecidas, né, que mais de 1.000, mais de 1.000, muito mais de 1.000, né? E aí ele ainda continua, né, o relato de desespero, assim, né, um sistema de saúde que é justo dizer que está dizimando dentro de Gaza. Não tem nada funcionando. Não há hospital que esteja funcionando. A equipe que está operando em condições, assim, intoleráveis. Não tem luz, não tem água, não tem anestesia, não tem nada. Meu Deus. E mais do que isso, né, gente? Isso eu que tô falando agora, tá? Porque eu tô acompanhando isso. Realmente eu tô acompanhando desde, posso dizer, metade de novembro pra cá, eu estou acompanhando e realmente parei para estudar mesmo. Posso dizer, né, por todo o material que eu vejo, aqui a gente tem acesso à TV aberta mesmo, a vários canais, né, como Al Jazeera, como outros canais que passam realmente, né, esse lado, né, que não mostra a grande mídia ocidental. Então, o que não passa, né, no Fantástico, na Globo, não só ali, mas também em grandes mídias do Brasil, é o seguinte, que esses funcionários da Cruz Vermelha, da Cruz Crescente, eles estão trabalhando também sob a mira dos snipers e das bombas e dos mísseis do exército israelense, o que é totalmente fora dos acordos das leis internacionais. Isso é crime de guerra. Vou contar para vocês o caso da Hind, que é um caso que envolve a Cruz Vermelha, para exemplificar realmente o que está acontecendo, né? Qual a dificuldade deles de estarem trabalhando lá, tentando, né, salvar vidas e simplesmente sendo mortos. Eles estão sendo mortos, eles vão lá para ajudar as pessoas, porém estão sendo mortos, simplesmente assim. O caso que mais me chocou, que fez eu falar assim, ai, chega, não aguento mais, não dá mais, é o seguinte, é o caso da menina Hind, de 6 anos. A Hind, ela estava fugindo da cidade de Gaza, que estava sendo ocupada pelos tanques de guerra, pelos soldados, enfim. E aí ela estava fugindo da cidade em um carro com a tia, o tio e 3 primos, quando o carro que
eles estavam, ficou entre os tanques, ele ficou preso ali entre os tanques e soldados, ok? Uma das primas da Hind ligou para a Cruz Vermelha. الو الو مرحبا عمو. انت مش عايزه تدخل علينا. الو مرحبا. ايوه تدخل علينا الدبابه جنبك. انتم متخبيين؟ في السياره احنا جنبينا الدبابه. انتم جوا السيارة؟ الو الو. Acabou? Não, não acabou. Ela foi morta, os pais dela foram mortos e do nada, simplesmente alguém, uma menina de 6 anos de idade, pega o telefone e continua pedindo socorro. خديني تعالي. اجي اخذك. لا تعالي. اشتري يا حاجه كنت جمانه. حبيبتي طيب ما انا يا حبيبتي رح اجي اخذك. هلا عمو من الهلال عماله عم بنصك عشان احنا نقدر نيجي ناخذك. حواليكي في ضرب رصاص. خديني. Eles ficaram com a Hind durante horas no telefone, falando: a gente vai te buscar, fica calma, a gente vai te buscar, tentando controlar ela, né? Mas ela tava ali, gente, durante horas. E ela tava do lado, né, de pessoas mortas, ela tava com frio, gente, é muito frio agora nessa região aqui. Eu não consigo imaginar o que essa criança passou, enfim. Lógico, acabou a bateria do celular, eles perderam contato, eles sabiam aonde ela estava, porém, como era uma área ocupada, o exército não permitiu a chegada das ambulâncias, porque as ambulâncias queriam salvar a menina estava viva ali. Então, havia ali uma comunicação entre o Crescente Vermelho e o exército, e eles estavam, né, então, fazendo essa comunicação. E segundo o Crescente Vermelho, havia coordenação prévia para estava permitido que a ambulância chegasse até o local para tentar resgatar essa menina. Só que o que aconteceu? No que essa ambulância se aproximou do carro, a ambulância simplesmente levou um míssil, sei lá, explodiram a ambulância, matando 2 paramédicos. Então, assim, ninguém sabe exatamente quantos dias levou para essa menina morrer, o sofrimento que ela passou, do dia que ela perdeu o contato, que todo mundo tava, né, cadê a Hind, cadê a Hind, cadê a Hind? Tinha muitas pessoas com esperança, será que não pegaram ela, será que não, sabe? Durante dias eu fiquei, sabe, pensando nessa menina mesmo, assim como muitas pessoas realmente. E quando veio a notícia, tipo, 2 semanas depois, no dia 10 de fevereiro, olha só, os paramédicos da Sociedade do Crescente Vermelho, então, no dia 10 de fevereiro, conseguiram chegar até essa área que anteriormente tinha sido isolado como uma zona de combate ativo, porque estava sendo invadido e eles ficaram presos ali no meio desses tanques e tal. Então, dia 10 de fevereiro, eles conseguiram chegar até este carro, esse era o carro, né? Que a Hind foi encontrada por um paramédico que disse aos jornalistas que essa menina, ela estava entre os 6 corpos encontrados dentro do carro e que todos tinham sinais de tiros. Então, eu não sei, eu não vi nada sobre, porque como eu falei, eu tive que dar uma parada, mas ninguém sabe se ela morreu de fome, se ela morreu desidratada, se ela morreu com tiro, se o tiro veio depois que ela já estava morta, entendeu? É muito revoltante isso. E essa é a ambulância, né? Se resume a ambulância que foi realmente tentar buscar a Hind e que, segundo o comunicado da Sociedade Crescente Vermelho, eles acusaram Israel de ter colocado a ambulância como alvo deliberado, assim que ela chegou ao local no dia 29 de janeiro, dias depois da ligação da Hind. Eles queriam tentar salvá-la e, no final das contas, eles foram alvo. Quando eu vi essa história, eu falei, não, tá na hora de parar, e eu, né, tentei ficar um pouquinho mais de fora, porque eu não tenho estômago, eu não tive psicológico para isso. É um sentimento, assim, de impotência, de raiva, misturado com, sei lá. Ai, enfim, vamos voltar ao tema do vídeo, vai.
Como será que o Netanyahu, né, encarou essa declaração do príncipe William? Ele encarou com cautela e desapontamento, mas sem críticas públicas. Ele disse que os israelitas também querem ver o fim da guerra, mas que isso só será possível quando os reféns forem soltos e o exército terrorista do Hamas for desmantelado. Outra coisa que ele falou é que a declaração do príncipe William foi ingênua e não levou em conta a realidade do conflito, que foi desencadeado, né, a culpa de tudo isso é o 7 de outubro. Ele disse que respeita o príncipe William e a família real britânica e não quer entrar em conflito com o futuro rei, mas espera que ele reconheça o direito de Israel de se defender e de combater o terrorismo. Se defender tudo bem, né? Mas, enfim, acho que tá meio desproporcional essa coisa aí. Mas, enfim, Netanyahu também disse que está disposto a dialogar com o príncipe William e com outros líderes mundiais para buscar uma solução pacífica e duradoura para o conflito, mas que não vai ceder às pressões internacionais que ameaçam a segurança e soberania de Israel. Resumindo, né? Ninguém vai parar o homem. E ele já disse, pode parar com esse papo de 2 estados que não. Essa solução de 2 estados independentes e soberanos não está em questão para o Netanyahu. Só que o Reino Unido, ele sempre defendeu e ele reafirmou agora, né, inclusive nos últimos tempos, o seu apoio à solução de 2 estados, Netanyahu. Então, desde o ano passado, né, que eu dei aquela pausa no canal, eu estava estudando sobre o Império Britânico e naquela época eu estava estudando sobre a Índia e o Paquistão. E eu vi o quão o reino, né, o Império Britânico, na verdade foi cruel e como ele está mais do que envolvido em todos os conflitos aí, praticamente, que acabaram com a vida de muitas pessoas e acabaram também gerando muita pobreza, gerando muitos conflitos no mundo. E foi a partir dali que eu até dei uma pausa no canal, porque eu falei assim, gente, como assim? Daí eu comecei a estudar, assim, sabe, mais e mais e mais. E eu comecei meio que, sério? E eu não tinha essa noção de família real, eu não tinha essa noção de coroa britânica, eu não tinha essa noção do Império Britânico, na verdade. Por isso que eu meio que dei uma parada no canal, assim, porque eu estava numa crise existencial, vou ser bem sincera, assim, né? E aí eu sei que eu tava numa pausa, tava de férias, enfim, e começou, né, essa questão do 7 de outubro, e no meio de novembro eu falei assim, cara, deixa eu parar pra estudar isso daqui, pô, deixa eu estudar, pô, coitado de Israel, né? Pô, só quer um lugar lá pra ele viver feliz e todo mundo fica lá tentando invadir o espaço dele. E aí eu fui estudar de verdade, a fundo, pela primeira vez. Gente, 44 anos eu levei para descobrir que a história não era bem assim. E que a história não é tão complicada como dizem que é. E aí, quando você realmente começa a querer estudar e você tem acesso às informações, porque é o que nós temos aqui, é o Big Brother Bomba, entendeu? Big Bomba Bibi, né? Do Netanyahu, é o apelido dele, né? Bibi. É ao vivo mostrando o que estava acontecendo lá. Enquanto na Globo tá passando o quê? Carnaval. Enquanto na Globo não. Enquanto em todas as televisões do Brasil, assim. O povo nem sabe o que tá acontecendo. Aí, por curiosidade, eu ia lá ver o que estavam passando nos telejornais. Nada. Nada. Não falam nada. Então, eu nem julgo quem, como eu, no ano passado, ficava assim, nossa, coitado de Israel, né? Mas se você for parar para ir mais a fundo ainda, você vai ver que o Império Britânico tá envolvido nisso tudo. E foi o que aconteceu quando eu comecei a estudar e fui mais para trás, vi que o Império Britânico que não deu conta da situação no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, se tem algum país que precisa realmente fazer alguma coisa e que tem uma culpa no cartório maior do que qualquer outro país no mundo, é o Reino Unido. O Reino Unido tem a obrigação de meter o bedelho lá e tentar ajudar a arrumar essa, né, que tá lá, por culpa dele. E não é à toa, né, gente, que os grandes líderes mundiais estão também hablando, como o príncipe William. Não tem mais como defender o que está acontecendo. Não tem mais como defender essa autodefesa. Não,
Não tem mais como defender isso. E não tem nada de ser antissemita. Nós não estamos falando sobre religião. Nós estamos falando sobre um governo. Não é sobre o judaísmo. Isso que fique bem claro. Tem gente ainda hoje, né, que não consegue entender isso. Tem gente que defende Israel, mas não sabe o que é sionismo. Se você não sabe o que é sionismo e defende Israel, então eu peço para você reveja seus conceitos, procure informação, para que tá feio. Tanto não é antissemitismo que não é à toa que os próprios judeus ortodoxos, eles são contra, inclusive, a criação do Estado de Israel. Que dirá o sionismo. Então não tem realmente pessoa comum ou grande líder, não tem mais como ficar quieto. Não é à toa que vários líderes mundiais agora estão realmente levantando a voz e falar, ó, cessar fogo aí, ó, Netanyahu. Menos, cara, menos. Que vídeo horrível de ser feito, realmente. Essa questão desse massacre é muito mais triste ainda quando você começa a estudar e você vê que esse é um conflito que está acontecendo no mundo. Porque temos vários conflitos, principalmente na África. Mas poucos falam sobre, né? Por quê? É na África. Não. Sabe esse celular que talvez você esteja me assistindo? Então, vários minérios que estão aí dentro desse celular vêm lá do Congo. Se Gaza está tendo uma movimentação das pessoas porque elas estão fugindo, esse deslocamento é pinto perto do que está acontecendo em Congo. Mas alguém fala sobre? Até o Brasil, gente. Nossa, o Brasil, os povos ali do Brasil, originários, e, né, é muita coisa acontecendo no mundo e realmente, quando você começa a parar para pensar e você não tem controle sobre tudo que está acontecendo, você acaba ou, né, ficando frio e vendo tudo isso, ou realmente você se abala psicologicamente, que foi o que aconteceu comigo. E foi daí que eu voltei com o canal para falar sobre Harry e Meghan, sabe? Mas, enfim. Voltaremos a falar sobre Harry e Meghan no próximo, porque eu preciso falar algumas coisas que eu não falei nos vídeos anteriores, que eu preciso fazer algumas erratas do vídeo que eu falei sobre o site deles, tá bom? Mas, eu ia fazer ontem, antes de ontem, mas aí eu não tava com clima, né? Falando em Harry e Meghan, vou ser bem sincera com vocês. Eu esperava muito mais uma declaração da parte feminista e humanitária da família do que do próprio príncipe William ou qualquer outro, né, da família real. Por quê? Porque, como eu falei desde o começo do vídeo, né, os membros da família real, eles não são autorizados a falar, a colocar o dedo em questões políticas. Claro que teve ali uma conversa antes com o primeiro-ministro para, né, liberar esse statement, essa declaração do príncipe William. Porque quando o rei Charles se mete em qualquer coisa que seja sobre política, né, por exemplo, nós temos uma questão aqui que o governo, né, conservador daqui quer mandar os imigrantes ilegais colocar dentro de um avião e mandar para Ruanda. E isso está sendo considerado contra os direitos humanos, porque Ruanda, inclusive, está ali do lado do Congo, que está numa crise tremenda. Enfim, o rei Charles começou a falar sobre isso em um evento, alguma coisa assim, e, nossa, caíram, assim, com 30 pedras no homem, porque você não tem que se meter em política, porque não sei o quê, Então, não vão cancelar o William porque ele falou isso. Por quê? Porque realmente é tudo combinado no final da história, né? Agora, Harry e Meghan poderiam, porque eles não têm o rabo preso, né? Eu falei isso no meu Instagram, no post que eu fiz sobre, né? Que eu realmente esperaria mais deles do que da família real. E aí uma seguidora escreveu, né? Só que eles dependem de Hollywood. E todo mundo que abre a boca para falar qualquer coisa que seja contra, né, o Israel, não contra os judeus, contra Israel, acaba sofrendo algum tipo de sanção. Aqui, por exemplo, com esse vídeo, tô largando o vídeo aqui, provavelmente alguns inscritos vão falar, ai, chega, não quero seguir mais esse canal porque ela é antissemita. Não. A informação liberta. Sabe? Depois que você começa a estudar, inclusive eu quero... desde o começo eu tô falando isso, que eu quero fazer esses vídeos falando do Império Britânico, como ele tá envolvido nisso tudo desde o começo. Na verdade, a culpa é deles, que eles não conseguiram, né, tomar conta desse território ali, que era a Palestina, e acabou virando essa bola de neve. E, enfim, tá bom? Bom, chega. Acho que esse vídeo ficou comprido demais, mas enfim. Espero que você tenha gostado, dentro do possível, né, desse vídeo. Não tem nem como gostar
gostar de um vídeo desse, né? Falar assim, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Mas deixa o seu like pelo meu trabalho de pesquisa e por todo o trabalho de edição, de filmagem. Não deixe de dar um joinha aqui, me ajuda então muito, né, a divulgar esse vídeo. Me siga lá no Instagram Grande Londres, tá bom? Eu vou deixar o link do Instagram aqui nos comentários pra você clicar e lá me encontrar no Instagram, ok? Espero que estejam todos bem, dentro do possível, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo.